Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje estamos atingindo o capítulo 72 do O Espírito da Verdade, que é o livro que a gente já vem aí estudando há um bom tempo. E o capítulo 72 vai falar para nós do tema Sem Idolatria. É de Emmanuel. Ele faz aqui uma colocação do Coríntios, capítulo 10, versículo 7, já logo no início. E a gente vai entender hoje um pouquinho sobre o que é essa idolatria que ele quer nos ensinar. Então vamos lá. Sem idolatria. Não vos façais, pois, idólatras. Paulo, Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Núcleos religiosos de todos os tempos e mesmo certas práticas, estranha à religião, têm usado a idolatria como tradição fundamental para manter sempre viva a chama da fé e o calor do ideal. O hábito vinculou-se tão profundamente ao espírito popular que, em plena atualidade, nos arraiais do espiritismo cristão, a desfraldar a bandeira da fé raciocinada, às vezes, ainda encontramos criaturas tentando a substituição dos ídolos inertes pelos companheiros de carne e osso da experiência comum, quando chamados ao desempenho da responsabilidade mediúnica. Urge, desse modo, compreendermos a impropriedade da idolatria de qualquer natureza, fugindo, entretanto, a iconoclastia e a violência, no cultivo do respeito e da compreensão diante das convicções alheias, de modo a servirmos na libertação mental dos outros na esfera do bom exemplo. A advertência apostólica vem comprovar que a doutrina cristã, em sua pureza de fundamentos, surgiu no clima da Galileia, dispensando a adoração indébita em todas as circunstâncias, devendo-se exclusivamente à interferência humana os excedentes que lhe foram impostos ao exercício simples e natural. Assim, proscreve de teu caminho qualquer prurido idolátrico em torno de objetos ou pessoas, reafirmando a própria emancipação das algemas seculares que vem cerceando o intercâmbio das criaturas encarnadas com o reino do Espírito através da legítima confiança. Recebemos hoje a incumbência de aplicar, na edificação do bem desinteressado, o tempo e a energia que desperdiçávamos, outrora, à frente dos ídolos mortos, de maneira a substancializarmos o ideal religioso, no progresso e na educação, prelibando as realidades da vida gloriosa. Emmanuel. Esse capítulo aqui, o 72, faz menção no Evangelho, no capítulo 21, item 8, que lá ele vai falar sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 8, falsos profetas. Antes de entrar no Evangelho, vou fazer aqui uma observação que já dá para a gente ter uma ideia do que ele quer tratar sem idolatria. E aqui seria fácil, mas não seria digno da minha parte se fosse criticar religiões. E jamais isso. Não é o nosso propósito. Como falamos, acho que na última lição certamente falamos, e ele usa aqui também dessa palavra, é a compreensão, é o entendimento. E a idolatria, ela vem a ser o quê? O que nós entendemos por idolatria de palavra? É a ação de cultuar ídolos, culto que se faz aos ídolos. Então, aquela reverência, aquilo que a gente... é uma admiração grande. E ele mesmo dá o exemplo que a gente, muitas das vezes, acaba cultuando isso. E nem é culpa da religião, muitas das vezes. Às vezes, somos nós mesmos que acabamos nos perdendo e nos tornamos idólatras. Achamos que é aquilo que vai dar a nossa salvação, acreditamos que é daquela forma que vai dar a nossa salvação, quando eu me isento de fazer o que me cabe.
E não é isso, ele está falando exatamente o contrário. Não é uma imagem, não é algo que anda comigo. Muita gente tem o hábito de andar com amuleto. E não cabe a nós, longe disso, como eu já disse no início, criticar. Vai dizer o quê? Que ele vai fazer a comparação do espiritismo, ele está falando da doutrina espírita, mostrando que o espiritismo não adota imagens, não adota amuletos, porque utiliza-se do quê? Da fé raciocinada. Utiliza-se daquela fé que eu faço a compreensão. Ou, de novo, falando compreensão. Vamos falar sempre, porque é o que nos falta. Você como um profissional, só para entender um pouquinho da compreensão, você quando um profissional, mas antes de se tornar esse profissional, você tinha medo de exercer talvez tal função. Por mais propósito e vontade que tivesse, mas tinha medo por quê? Desconhecimento. Quando você passou a conhecer e exercitar, aquilo te deu segurança. Para quê? Para cumprir a tua função. A vida é a mesma coisa. A gente acha que sabe muita coisa, mas quando a gente se depara diante do Evangelho, diante dos ensinos de Cristo, diante do cristianismo redivivo, ou seja, da palavra pura e simples do Cristo, aí a gente vê o quão pouco a gente exerce aquilo que ele já nos disse. E aí esse capítulo não é diferente desse tema, não é diferente desse prospecto, dessa interpretação. Por quê? Porque eu acredito que, às vezes, a imagem é... Vamos falar o que todo mundo acredita, milagre. O milagre, o Espiritismo veio nos ensinar o quê? Que é merecimento. Não é nada mágico. Por mais que possamos, mas é o merecimento, é o meu esforço, é aquela capacidade que eu tenho de procurar entender e procurar um meio de fazer diferente para que eu alcance até onde é a minha capacidade, o meu limite. Lembra do capítulo 25, ajuda-te o céu te dará? É aquilo ali, é mais ou menos isso aqui. Mas haverá falsos cristos e falsos profetas. É aí que a gente tem que prestar atenção no que está ouvindo e prestar atenção no que está seguindo. Porque muitas religiões, vou dar só... aliás, não vou nem dar o exemplo para não ficar taxativo, mas que eles mesmos falam que o santo, a imagem do santo, é uma mera representatividade, como uma fotografia. E olha, isso é lúcido. Por quê? Faz referência àquela pessoa que veio aqui na Terra e fez algo diferente. Mas se depois essa pessoa teve a capacidade de fazer um milagre, a beleza